É um terminal, é um terminal leitor de transações. Mas vamos lá, vamos começar. Tô autorizado a começar, professor? Sim, pode começar. Então vamos lá. Deixa eu ligar meu cronômetrozinho aqui para não passar muito. Então, pessoal, bom, como vocês já devem saber, a ideia aqui do meu trabalho é falar da substituição do papel moeda pelas moedas digitais, né? Para começar esse tema, eu trouxe aqui um mapa que mostra como que está a penetração da rede de atendimento bancária dentro do nosso país, né? Então a gente vê aí que existe uma relativa penetração aderente, né? A gente vê que tem bastante campos azuis, que é onde existe agências para atendimento da população. Por outro lado, a gente também vê algumas regiões achoradas de amarelo e vermelho, que é ou onde não tem agência, ou onde não tem nem agência nem nenhum outro tipo de ponto de atendimento alternativo. Isso no que diz respeito àquele atendimento onde a pessoa tem que se deslocar até aquele ponto, o atendimento presencial. Bom, a próxima tela ela mostra que isso não vai melhorar, né? O gráfico azul ele mostra como que essa distribuição de terminais eletrônicos, de caixas eletrônicos, os famosos ATMs, só tem caído desde 2014. Então essa é uma tendência natural. Porém, em contrapartida, o gráfico amarelo mostra como esses leitores de cartões têm aumentado, principalmente a partir de 2017. Tanto a tecnologia POS quanto a PDV, elas cresceram muito. A pandemia fortaleceu esse processo, já que o número de usuários de cartões cresceu também. Então a gente acaba enxergando uma clara tendência de que as pessoas estão dependendo cada vez menos de terminais presenciais e fazendo tudo via internet. E a prova disso, ou uma maneira de perceber como isso tem acontecido, é analisar os dados da Anatel em relação à densidade de acesso à internet. Então, aqui eu tenho o gráfico azul, que ele mostra como tem crescido a rede de acesso, a rede móvel, né? Ou, no caso, os chips, as conexões por smartphones via chip de alguma operadora, ou a banda larga fixa. Aqui existe uma barriga ali entre 2011 e 2015 que é consequência daquele contexto que nós vivemos onde era muito caro as ligações, era bem custoso as ligações interoperadoras. Então vocês devem se lembrar de um momento que era muito comum as pessoas terem aparelhos com mais de um chip, justamente para economizar naquelas ligações quando você precisava falar com uma pessoa e se você tivesse um chip da mesma operadora, você economizava. Então, com a popularização da rede pós-paga, dos planos pós-pago, isso foi estabilizando e a gente ainda fechou 2021 com um índice de 119 conexões por 100 habitantes. Então a gente ainda tem um índice de mais de um chip por habitante. Ou seja, isso está crescendo. De novo, a gente vê uma inclinação maior aí de 2020 para 2021, concomitantemente com a rede de banda larga. Então, existe um pleno crescimento da estrutura, né, da cobertura de internet, e isso também tem corroborado para esse processo. Além da questão dos leitores de cartões, a gente percebe que as transações por acesso remoto também cresceram muito nesses últimos 10 anos. Se você pegar 2011, onde no Brasil existiam pouco mais de 10 trilhões de reais transacionados por acesso remoto, ou seja, via internet banking ou via mobile banking, a gente vê que 2021 fechou com 4 vezes mais. Né? Então são 40 trilhões de reais transacionados apenas por computador, por smartphone. E você já pode perceber que em 2021, significante participação do Pix. Então já tem aparecido aí com 4 trilhões de transações, 4 trilhões transacionados ah, só no ano de 2021. E a gente já vê novos números aí de 2022 que isso ainda está aumentando muito. Ok. Qual que é tá. Eu trouxe aqui uma animaçãozinha para mostrar como que se deu esse movimento aí dos meios de pagamento digitais nos últimos 10 anos. Então, olha que interessante.
A gente vê que desde 2011 aí existe uma briga aí entre os cartões e o débito direto, que é o débito automático. Só que aí os cartões cresceram muito, muito decorrente daquela questão dos pontos de atendimento. A gente passou a ter muito mais terminais e naturalmente a gente começa a ter mais demanda por esses cartões, mais oferta também, e os cartões de crédito e débito se mantiveram na dianteira. Quando chegou 2020, o Pix foi inaugurado, 2021 ele de cara já tomou o terceiro lugar, passando tanto o débito direto quanto os boletos. Essa na perspectiva de quantidade. Na perspectiva de valor, a gente vê que a TED domina de ponta a ponta. Então a TED ainda é o principal instrumento de transferência para altos valores, é a forma que a gente paga, que as transações de veículos, de imóveis, acabam sendo feitas por TED, então ele continua em primeiro lugar, seguido das transferências interbancárias e dos boletos. Os boletos eles ganharam muita força a partir de 2018, por causa da nova plataforma de cobrança. Então isso deu mais segurança para os boletos, passou-se a ser obrigatório o registro, né? Abandonou-se as cobranças sem registro, então isso foi muito importante para o boleto. Mas o Pix já está ali na cola, está em quarto lugar, mas de novo, com números mais recentes, a gente já vê que o Pix está passando o boleto. Em 2021, se você pegar os números mensais, você já percebe que no segundo semestre o Pix já está acima do boleto em valor também. Ok, consequência. O meio circulante teve um comportamento diferente do que vinha acontecendo desde a implementação do Plano Real. Esse infográfico aqui, retirado do portal Poder 360, ele ilustra bem como durante todo o período houve só crescimento do meio circulante. Chegou 2020, ano atípico, ano de insegurança, as pessoas preferem ter o dinheiro vivo perto de si. Houve ali, de certa forma, uma corrida, não vou falar uma corrida bancária, mas houve uma maior demanda pelo papel moeda. Foi inclusive o ano onde o Banco Central identificou a necessidade de emitir a nota de R$ 200. Mas em 2021 as pessoas começaram a enfrentar, né, as consequências da pandemia. A gente tentou retomar as rotinas de pré-pandemia. Então isso já teve um impacto aqui no meio circulante. As pessoas já voltaram o papel moeda para a rede bancária. Isso fez com que a gente tivesse a primeira queda desde a implementação do Plano Real. Nós vemos aqui que tem 7,7 bilhões de cédulas, é um retrato de 2021. Quando você divide pela população, é algo em torno de 36 cédulas por habitante, um valor relativamente baixo. Ok, tudo isso para mostrar o impacto dos meios digitais, dos meios de pagamento digital. Nesse próximo tópico, eu vou falar um pouco mais sobre a moeda digital, especificamente a moeda privada, a moeda digital privada. Vale a pena lembrar que, apesar desse conceito aqui na minha dissertação, eu estou focando as criptomoedas, o termo moeda digital privada, nada impede que a gente use esse termo para a moeda bancária. Né? Afinal, a moeda bancária é uma moeda de emissão dos bancos. Quando nós fazemos um depósito bancário, a gente pode traduzir isso como estamos comprando uma moeda oferecida pelo banco, estamos levando dinheiro emitido pelo Banco Central, papel moeda, e em troca temos um símbolo, uma moeda eletrônica que não se materializa, para a gente fazer as mais diversas transações, e com a promessa de que o banco vai recomprar essa moeda a qualquer momento, que seria o saque. O saque nada mais é do que o banco recomprando a moeda deles e te devolvendo o seu dinheiro em espécie. Só que esse tipo de transação ele é centralizado. Então, nesse tipo de processo, sempre há uma instituição centralizando essas transações. Nós temos o usuário gerando dados transacionais, isso vai para a nuvem, hoje em dia a gente trabalha com nuvem, e isso é armazenado por meio de banco de dados tradicional. A novidade é justamente trazer um processo descentralizado. Você continua tendo usuários gerando dados, você tem uma rede peer-to-peer, onde os dados são armazenados por meio de uma blockchain, e essa é a grande diferença das criptomoedas. Em especial a Bitcoin, que foi a pioneira, que é quem fez tudo isso ser possível.
Então eu acho que vale a pena a gente entender um pouquinho como funciona a blockchain, né? Vamos entender as características. Primeiro, é importante a gente saber que a blockchain ela funciona por meio de um par de chaves, ou seja, existe uma chave privada que faz com que a transação seja assinada pelo pagador e isso cifra a mensagem de pagamento e quem vai decifrar essa mensagem é o recebedor por meio da sua chave privada. Então, esse é o cerne aqui do funcionamento da blockchain. Só que existem outras características relacionadas a questão da função hash. O que é a função hash? A função hash é justamente a função que dá integridade a esse processo. Então eu tenho um exemplo aqui onde eu tenho 3 blocos. Cada bloco eu tenho o registro da transação, todos os dados, enfim. E para cada bloco eu tenho uma hash que nada mais é do que uma função ponteiro, onde toda a transação do bloco anterior ela é convertida numa sequência numérica. Então, o que acontece? O que a função hash faz? Ela converte uma quantidade de informações numa sequência numérica e você não consegue desfazer, você não consegue ir no Alfanumérica. sentido inverso. Desculpa? Eu acho que deve Alfanumérica. ter algum ruído aí da voz do Henrico. Ah, Pronto. tá, ok. O alfanumérico. Então a gente gera uma sequência alfanumérica que você não consegue desfazer. Então isso impede a engenharia reversa. E é aqui que está toda a questão, está toda a integridade da blockchain está justamente nessa função hash. Outra informação importante, né, outra característica importante da blockchain é o protocolo de consenso. O protocolo de consenso é importante a gente entender que o que alimenta essa rede blockchain, é, é um conjunto de computadores funcionando de maneira independente, contribuindo para essa cadeia maior. Cada um desses computadores a gente chama de nó. E são esses nós que contribuem para a integridade do processo. Então funciona assim. Uh, o protocolo de consenso ele exige que o registro seja proposto por um dos nós. Então não existe nenhuma aleatoriedade no registro dessas transações. Esse registro é proposto por um dos nós. Todos os outros nós têm que ficar de acordo com esse registro, ou seja, eu não posso ter registros conflitantes. O protocolo de consenso ele garante justamente que o registro seja o mesmo em todos os nós. Cada um dos nós tem uma cópia de toda a rede, de todas as transações da rede. Isso evita que o proprietário da moeda use ela mais de uma vez. É o famoso problema do gasto duplo, que foi resolvido justamente pela Bitcoin. Quando você tem esse protocolo de consenso, uma vez que está registrada a primeira transação, você não consegue usar aquela mesma moeda para uma segunda transação. Então, evita esse grande problema que era o gasto duplo, que já era um problema que os desenvolvedores que tinham essa ideia de criar essa nova moeda digital sempre esbarravam. Então, aqui isso pode ser resolvido. E, por fim, a prova de trabalho, que previne a existência de nós maliciosos. Então, óbvio, você vai ter hackers tentando fraudar essas transações, só que acontece, ele não vai ter processamento computacional suficiente para mudar toda a rede. Então, por que tem que ser toda a rede? Você não consegue mudar só um bloco, já que cada um dos blocos tem a função hash apontando para o anterior. Então, se você mudar o último, você é obrigado a mudar o anterior. E assim por diante. Então, você não consegue processamento computacional suficiente para mudar toda a rede. E isso torna a rede íntegra. Certo. Todas essas características que eu coloquei aqui fez com que criptomoedas, principalmente a Bitcoin, tivesse muita adesão, muita adesão. Então, principalmente países de economia fraca. É o caso da Venezuela, é o caso da a Colômbia está passando por isso, a Argentina está começando a aderir bastante às bitcoins. Por quê? Porque a população aos poucos está perdendo a confiança na moeda emitida pelo Banco Central, ou mesmo na moeda bancária. Então isso acabou se tornando algo muito forte, um instrumento muito forte em economias de moeda mais fraca. Com essa adesão, mesmo num país como o nosso, que a moeda não é fraca, a Bitcoin acaba se popularizando como título como um investimento. Então, existe aí
uma crença por boa parte dos investidores de que dá para ganhar dinheiro com Bitcoin e as pessoas começam a apostar nessa moeda. Então, no Brasil tem essa característica mais especulativa, mas em muitos outros países aí isso já está sendo adotado como moeda mesmo, inclusive comprando, comprando até pãozinho na padaria com criptomoeda, já é uma realidade lá na Venezuela. Então vamos lá. Mas e as desvantagens? O maior problema das criptomoedas é a alta exigência computacional. Então, se você exige muito processamento computacional, você demanda muita energia elétrica. Isso acaba sendo. Não é sustentável, né? A gente vai na contramão do que o mundo inteiro está procurando. Então, esse é o grande ponto negativo da criptomoeda. Tem também a questão da alta volatilidade. Isso compromete o uso da moeda como reserva de valor. E é aqui que muita gente acaba esbarrando no conceito de moeda. Porque se eu não posso contar com a criptomoeda como reserva de valor, ela não é moeda. Por isso que muitos economistas optam por chamá-la apenas de criptoativos. Tem a questão da regulação. Então, se a regulação é fraca ou ausente, isso causa insegurança jurídica. É um outro problema. E, por fim, que é o cerne aqui do meu trabalho, é a questão de que os bancos centrais não têm qualquer poder sobre a sua emissão. Isso gera uma cadeia de consequências que pode comprometer a estabilidade financeira de um país. Então, como resposta a tudo isso que eu falei, começou-se a estudar a emissão de uma moeda digital pelo próprio Banco Central. São as CBDCs. Aqui no Brasil já está sendo divulgado como real digital. Então, assim, o que é o meio de segurança digital? Ele busca atender tudo aquilo que se espera de uma criptomoeda, de uma moeda digital privada. Só que agora nós temos o Banco Central com papel importante nesse processo. Então ele vai emitir essa moeda. E a minha dissertação ela se baseou aqui no trabalho de um professor de Copenhague, o Oleberg. Oleberg ele tenta mostrar as possíveis configurações de implementação de uma CBDC. E é isso que eu vou explorar aqui agora. Para explorar essas configurações, é importante a gente resgatar algumas teorias relacionadas à definição de dinheiro. Existe a teoria de mercado, a teoria de crédito e a teoria do Estado. Cada uma delas privilegia a perspectiva de um participante e, por sua vez, coloca como principal função uma das funções da moeda. Então, se por um lado, na teoria de mercado, você tem uma perspectiva do usuário da moeda e privilegia o meio de troca como principal função, nós temos a teoria do crédito, que privilegia a perspectiva do gestor da moeda, que são os bancos, e, por sua vez, ele privilegia a função de reserva de valor. Essa é a maior preocupação na teoria do crédito. Na teoria do Estado, é a perspectiva do emissor da moeda. Então, a autoridade monetária vai estar como papel principal aqui nesse processo, colocando a unidade de conta como principal função. E dentro dessas três teorias, Berg traz três características muito importantes relacionadas à moeda. Tem a questão de ser controlada pelo Banco Central, tem a questão de oferecer um acesso universal e tem a questão de ser eletrônica. Na configuração do sistema monetário atual, a gente consegue colocar um tipo de moeda em cada uma dessas intersecções. Eu tenho a moeda bancária, que ela oferece acesso universal e também é eletrônica. Eu tenho o dinheiro físico, que oferece o acesso universal, mas é controlado pelo Banco Central. E eu tenho as reservas do Banco Central, que é controlado pelo Banco Central e é eletrônica. Então, em contrapartida, cada uma dessas moedas, elas tem uma deficiência. Alguma dessas características não vai ser atendida por uma desses três tipos de moeda. Então, partindo desse princípio, a gente começa a enxergar a vantagem da CBDC, que ela está bem na intersecção das três características. Ela consegue ser controlada pelo Banco Central, oferecer acesso universal e ser eletrônica ao mesmo tempo. Isso é importantíssimo para você gerar uma interoperabilidade entre as moedas. Pensando nisso, eu trouxe aqui dois conceitos distintos que para o português a gente traduz tudo como política monetária, mas tem a sua diferença ali no conceito original do termo, né? No caso, o monetary policy é diferente do monetary politic. Como que a gente interpreta cada uma dessas expressões?
Enquanto uma está mais preocupada em alcançar os objetivos já estabelecidos, a outra ela busca definir quais serão esses objetivos. Então, a da esquerda, eu tenho ali o Banco Central, a autoridade monetária, buscando alcançar os objetivos que já foram estabelecidos previamente. E do outro lado, eu estou discutindo uma novidade, eu estou discutindo um novo objetivo. E é justamente nesse lado aqui que a gente vai estar quando a gente explica, quando a gente tenta entender quais os possíveis modelos de CBDC que a gente vai querer para o nosso país. E Berg é muito feliz quando ele faz uma analogia trazendo o conceito de trilema macroeconômico. No trilema macroeconômico, a gente sabe que a autoridade monetária não consegue perseguir ao mesmo tempo estabilidade cambial, livre mobilidade de capitais e política monetária independente. Ele acaba sendo obrigado a abrir mão de uma dessas para perseguir as outras duas. Analogamente, Berg trouxe um novo trilema, onde, quando eu implemento a CBDC, a autoridade monetária, ou enfim, a legislação que for criada, ela tem que pensar se nós vamos estar preocupados em priorizar paridade entre moedas, as moedas dentro do mesmo país, aqui eu já não estou falando de moeda internacional. A conversibilidade entre essas mesmas moedas, né, no caso moeda bancária, o papel moeda e a própria CBDC, e a soberania monetária. Mais uma vez eu vou ter que escolher vou ter que escolher duas entre três dessas opções, dessas prioridades. Então, dentro desse novo trilema, eu trouxe aqui um quadro sintetizando o que Berg traz no artigo dele. Eu tenho basicamente três opções na hora que eu for implementar uma CBDC. Eu quero que minha CBDC conviva com o papel moeda e com a moeda bancária. Vão ser três moedas coexistindo. Ou eu vou tirar o papel moeda e manter só a moeda bancária com a CBDC. Ou eu vou tirar a moeda bancária e deixar só o papel moeda, ou mesmo sem ele, junto com a CBDC. Nesse caso da terceira opção, é indiferente ao papel moeda. Ele estar ou não presente, a consequência é a mesma. Então, eu tenho a síntese desses três cenários. O que vai mudar ali entre esses três cenários? Basicamente é o seguinte: quando a paridade entre moedas e a conversibilidade entre moedas for colocada como prioridade, você vai sacrificar a soberania monetária. Por outro lado, se você define que você não pretende dar manutenção ao papel moeda, o que vai acontecer? Você vai sacrificar a conversibilidade entre moedas para você resgatar a soberania monetária e também dar manutenção à paridade. Nesse caso aqui, é importante de saber que a conversibilidade entre moedas fica comprometida. Por quê? Porque a autoridade monetária, dentro de uma eventual corrida bancária, algum momento de crise, as pessoas vão querer. Eu não tenho papel moeda. As pessoas vão querer converter sua moeda digital em CBDC. O Banco Central ele tem a prerrogativa de impedir impedir ou tornar mais oneroso, eu posso dificultar essa conversão. Então eu estou sacrificando a conversibilidade. É a opção 2. Na opção 3, que eu não tenho a moeda bancária, eu garanto a conversibilidade, garanto a soberania, só que a autoridade monetária dentro da soberania, buscando a conversibilidade entre moedas, ela vai sacrificar a paridade. E pior que isso, você sacrifica também a intermediação financeira. Essa opção 3 é a opção mais perigosa para os bancos e para a alocação de recursos, que é um papel fundamental que os bancos fazem. Então, essas são as três opções que são colocadas e vai depender do que cada país prioriza para a sua jurisdição, né? Certo. Agora, eu quero trazer um pouquinho do contexto internacional. Dentro da experiência internacional, eu trouxe aqui um gráfico que foi criado pelo CPMI e foi publicado pelo BIS. O gráfico mais à esquerda, ele mostra a evolução da circulação do papel moeda de cada jurisdição ao decorrer do tempo. E nos outros dois gráficos, o central e o gráfico mais à direita, ele mostra como que estava a participação das moedas, das cédulas de maior denominação até 2019 e o que aconteceu, como foi a variação no ano 2020, que é justamente o ano que teve a pandemia.
A ideia desse gráfico é justamente explorar os impactos da pandemia na circulação da moeda. Então, olha que interessante. Esse gráfico central a gente já de cara percebe que quando as barras vermelhas, rosas, elas são muito maiores do que as azuis, são países bem dependentes do papel moeda. Então, geralmente são esses países que sofreram, que demandaram mais papel moeda em 2020. Né? A Argentina aqui é um ótimo exemplo, é a primeira coluna, né? Só que é outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesses gráficos. Olha a Índia e olha a Suécia. Eu escolhi esses dois países para mostrar dois exemplos de condução da política monetária em direção da não dependência do papel moeda, mas que conduziram de maneiras totalmente diferentes. Então, vamos entender como foi conduzido isso de maneira diferente. A Índia, antes de eu ir para a próxima tela, reparem esse bico que faz aqui em meados de final de 2016, começo de 2017. Por que isso aconteceu? Vou mostrar aqui na próxima tela. A Índia, a ideia de você tornar o país menos dependente do papel moeda foi iniciativa do Estado. Em novembro de 2016, houve um recolhimento compulsório das cédulas de maior valor. Isso gerou uma forte crise monetária e, para sair dessa crise, o governo teve que apelar a incentivos fiscais às empresas credenciadoras para depois dar o mínimo de estrutura, de infraestrutura para a população usar os cartões, etc. E mesmo assim, não foi bem sucedida a condução desse processo pela Índia. Na Suécia, a iniciativa foi da própria população. Houve uma adoção gradativa, inclusive pelo comércio e pelos bancos. Já tem banco lá dizendo que nós não fornecemos papel moeda, nós não oferecemos caixas eletrônicos que dê a possibilidade do cidadão sacar seu papel moeda. Então o governo ainda está pressionando muito para que os bancos ofereçam pelo menos algumas opções para isso. Então é um processo que está diminuindo. E olha que interessante. O que mais incomodava a população sueca era a criminalidade relacionada ao papel moeda. E essa criminalidade caiu. Já temos dados mostrando que caiu drasticamente a criminalidade na Suécia depois desse movimento. E, para contribuir ainda mais, agora temos um forte empenho do governo para desenvolver a sua CBDC local. Então, a coroa eletrônica, também conhecida como e-krone, já é uma das CBDCs mais adiantadas em todo o mundo, junto com Bahamas, que tem o Sand Dollar, e com a China, que tem o Yuan Digital. Então são as referências em CBDC aí no mundo. Bom, para finalizar, aqui eu tenho uma citação do ITCN, que é o Instituto de Estudos Estratégicos e Tecnologia de Ciclo de Numerários. Olha que observação interessante que eles trouxeram. Ainda que a oferta de meios digitais esteja em crescimento ao longo dos anos, o dinheiro em espécie é aceito como meio de pagamento em 99% dos estabelecimentos comerciais, ou seja, esse 1% provavelmente são plataformas de e-commerce, que aí não tem como mesmo pagar em dinheiro, o resto tudo aceita. 2, é a forma de pagamento mais utilizada por 60% dos cidadãos. E 3, 29% das pessoas ainda recebem seu salário em espécie. O ITCM está chamando a atenção de que, olha, aqui no Brasil a gente ainda depende do papel moeda. Eles estão fazendo ali defendendo o lado deles. Eles também defendem que não há contradição entre circulação de numerário e o aumento do volume de pagamentos digitais. As coisas podem acontecer concomitantes. Além disso, eles mostram no estudo que eles fizeram que é salutar a convivência entre numerário circulante e a expansão da capilaridade da infraestrutura digital. Então uma coisa não diminui a outra. Essa é a defesa deles. Ok. Só que acontece. É importante a gente destacar que significativa parte da demanda por papel moeda se deve à anonimização das partes. Essa anonimização ainda é uma característica que você depende do papel moeda para você fazer uso. Só que isso geralmente está relacionado à sonegação fiscal ou ocultação de atividades ilícitas. Então, a demanda existe, né? Só que vale a pena a gente discutir por que ela existe. E tem mais. As criptomoedas já têm atendido essa demanda. Então já tem notícias aí fortes de quadrilhas internacionais lavando dinheiro de tráfico por meio de Bitcoin.
E a CBDC ela vem se mostrando como principal alternativa de digitalização monetária, uma vez que, além de oferecer essa flexibilidade no modelo de implementação, que é o que Berg trouxe, a adoção pode fazer uso das principais vantagens das criptomoedas. Então, tudo que a criptomoeda oferece, exceto a anonimização, pode ser feito uso das CBDCs, até para não comprometer a efetividade das políticas monetárias. Sobre o Brasil, a gente pode concluir que existe uma infraestrutura madura e superior à de muitos países desenvolvidos e torna o país referência para a tecnologia bancária. Isso promove o amplo alcance dos meios digitais e, além disso, já existe proposta de leis maduras que busca dar maior segurança jurídica na adoção das criptomoedas. Então, não existe, isso aqui não é incentivo, tá? É bom ficar claro que não é incentivo. Pelo contrário, não há incentivo por parte do Estado, porém existem iniciativas no Congresso para que seja regulado, já que no mercado financeiro existe especulação em cima da criptomoeda e não pode deixar assim tão solto. O Banco Central do Brasil ele também já vem se preparando um bom tempo para oferecer essa moeda digital, esse real digital, que ele vai propiciar a adoção de novos modelos de negócio sem comprometer a estabilidade financeira. Daí a grande vantagem da CBDC. Então, assim, a gente pode concluir que as desvantagens relacionadas a uma eventual extinção do papel moeda, elas podem ser superadas pelas vantagens da disseminação dessas moedas digitais, juntamente com a contínua disseminação dos meios de pagamento digital, desde que esse processo seja gradativo e sem coerção. Né? Aqui eu estou fazendo uma referência à Índia, que a gente não pode fazer nada parecido. E por fim, o Brasil ele tem mostrado maturidade suficiente para absorver os dois tipos de moeda digital, gerando assim uma maior gama de possibilidades para a implementação de novos modelos de negócio. E aqui eu concluo minha apresentação.